Fala pessoal, beleza? Então, o jogo que eu vou falar hoje é um jogo que aconteceu em 1º de julho de 1945. É um jogo que tem um apelo assim, que é a reinauguração do estádio do Barro Preto, que era o estádio do Cruzeiro na época. Como estava acontecendo ao longo dos anos 30, 40, os vários estádios dos clubes estavam sendo remodelados, né? As arquibancadas de madeira substituídas por concreto, por cimento, e aconteceu isso com o Cruzeiro, e o Botafogo foi convidado para essa reinauguração, né? A reinauguração com autoridades, o então ilustre, né, torcedor cruzeirense, o Juscelino Kubitschek de Oliveira, que passou a dar nome ao estádio. O estádio passou a se chamar Estádio Juscelino Kubitschek de Oliveira, e também o presidente da CBD, Rivadavia Correia Meia, o presidente do CND, João Lira Filho, em resumo, autoridades, pessoas importantes no mundo da política, do futebol, presentes nesse jogo entre Botafogo e Cruzeiro. O jogo ele aconteceu num domingo, né? O jogo ele terminou 1-1. O jogo ele tem uma história interessante que, pela primeira vez, 5 jogadores daquele time lá de 48, aquele time que o Eduardo colocou a foto aí, mandou a gente ficar olhando para a foto lá no vídeos atrás, né? Olha essa foto aí, esse time de 48 aí que nunca perdeu. Então, daqueles 11, 5, pela primeira vez, se encontraram num campo. 3 deles no Botafogo, o goleiro Osvaldo, o atacante Otávio, que entrou no lugar do Tim no decorrer da partida, o Gerson, zagueiro, Gerson dos Santos, que havia acabado de chegar do Cruzeiro, né? E do lado do Cruzeiro, nós tínhamos ali Juvenal e Braguinha, que no ano seguinte eles foram para o Botafogo, né? E fizeram parte do time de 48. Então, é um momento mágico que, pela primeira vez, esses 5 se encontraram sem saber que 3 anos depois estariam na história e seriam falados, né, para sempre com relação ao título de 48 e o time que nunca perdeu. Bom, essa partida ela foi recorde de público do estado de Minas Gerais. Somou 93 mil cruzeiros, que era a moeda da época, e superou um jogo entre Atlético e Corinthians, que havia acontecido uma semana antes, de 60 e poucos mil, então bateu o recorde de renda. Tá? Outra coisa também interessante, que é a primeira vez que o Botafogo joga contra o Clube Cruzeiro com essa denominação. Antes havia enfrentado como Palestra Itália, que foi obrigado a mudar o nome em 42, né, quando o Brasil entrou na guerra, aí foi proibido qualquer alusão à Itália, então os clubes foram obrigados a mudar de nome, como aconteceu também com o de São Paulo e o Palestra de Minas. Bom, esse estádio ele passou a ser o maior estádio de Minas Gerais, com a capacidade de 15 mil pessoas. Que só foi superado depois, 5 anos depois, com a construção do Independência, que é o que foi feito para a Copa do Mundo, né? Que passou a ter com capacidade para 25 mil pessoas. Então, esse estádio, até então, o maior estádio de Minas Gerais. Bom, como foi a partida, né? O Botafogo ele jogou muito bem. Ele teve com Tovar, Heleno e Tim, né? Ele teve um ataque de grandes chances. O goleiro do Cruzeiro, Geraldo II, assim como ele era chamado nos jornais da época, colocavam o Geraldo II, ele fez grandes defesas. Os outros jogadores também que se destacaram do Botafogo durante a partida, o zagueiro, o Ivan, ele ficou em cima do Braguinha, né?
o ponto esquerda Braguinha, que, como eu falei, veio o Botafogo, campeão pelo Botafogo. Ele jogou muito bem o Braguinha e ele conseguiu marcar o Braguinha o jogo todo. Um interessante seria um duelo, essa partida, entre dois grandes atacantes, né? Heleno, pelo Botafogo, a gente não precisa falar muita coisa, ele não tinha acabado de ser artilheiro do Campeonato Sul-Americano, de 45, pela seleção, e Nijinho, jogador do Cruzeiro, de uma família, né, com vários jogadores do Cruzeiro, família essa Fantoni, e vários jogaram também na Itália, jogaram na Lazio, entre eles Orlando Fantoni, né, Titio Fantoni, que foi nosso técnico lá em 84, né, tem a sua história também ligada aqui ao Botafogo. Então, o Nijinho chegou a disputar a Copa de 38, quando estava no Vasco, não jogou porque a seleção da Itália entrou com recurso lá, quando o Leônidas se machucou, ele jogaria, acabou que a seleção brasileira ficou com medo porque poderia perder os pontos, o jogo ser anulado, e ele acabou não jogando, porque em 35 ele voltou para o Brasil, né, quando a Itália entrou na guerra lá na Etiópia, ele voltou para o Brasil junto com o irmão, e aí nessa ele foi liberado para voltar, mas não para jogar, mas continuou jogando aqui no Brasil. Então nessa teve esse probleminha na Copa de 38, ele não jogou. Ele o Nijinho, o terceiro maior artilheiro do Cruzeiro e o maior ídolo na era pré-Mineirão. Isso é para ter uma ideia da importância do confronto. Heleno de um lado, Nijinho do outro, né? E exatamente ambos marcaram os gols. O Botafogo dominou a partida até os 25, 30 minutos do primeiro tempo, com bons ataques, né? Mas numa investida, o jogador Nijinho, numa excelente jogada, fez o gol do Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro. O Botafogo não perdeu o ritmo. Ele continuou no ritmo o jogo todo, mesmo depois da entrada do Otávio no lugar do Tim. O ritmo do Botafogo de tentar o empate, buscar o empate. E veio esse empate lá no segundo tempo, por volta dos 40, 41 minutos. Quem fez o gol? Heleno de Freitas fez o gol. Então seria mais ou menos um tirateima de dois grandes jogadores do futebol brasileiro. Nijinho, né? O internacional Nijinho, jogou na Itália, Vasco, agora no Cruzeiro, e Heleno de Freitas. E acabou dando um empate, 1-1. Bom, interessante o registro, né? Que o Cruzeiro sempre, né, com bons jogadores para o Botafogo. A exemplo de Caieira, que veio no início da década de 40, Geninho também, que foi campeão em 48. Então, o Cruzeiro sempre nos ofertando, né, bons jogadores para o time do Botafogo. Como aconteceu, como eu falei desse jogo, 5 que seriam campeões mais à frente, em 48. Um fato interessante do Juvenal, né? Tem uma história do Juvenal que é interessante, que um dia ele foi reclamar com o Ademar Bebiano das chuteiras, dos uniformes, né? Podia comprar chuteira mais nova, uniforme mais novo, e aí o presidente falou, olha, se a gente melhorar aqui, a gente vira o Fluminense. E aí falou, não, então deixa como tá, deixa Botafogo mesmo. Então, o fato interessante esse, né, do Juvenal. Então é isso. O Botafogo jogou mais uma partida contra o Cruzeiro dias depois, também foi 1-1. O Cruzeiro fez 1-0, o Botafogo empatou também. E 2 partidas que foram 1-1, mas eu destaquei mais a primeira, que é aquela onde foi a inauguração do estádio do Cruzeiro. A segunda partida, que aconteceu dias depois, foi no estádio do Atlético Mineiro. Então, é uma partida histórica que marca esse primeiro encontro de campeões de 48.